Santo dos Santos como filhos do nosso Pai. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui como teus filhos, como filhos que têm liberdade de assentar à mesa do seu Pai para aprender com Ele, como filhos que têm liberdade de entrar na casa do Pai, como filhos que têm liberdade de abraçar o Pai, de se achegar até o Pai, de ter intimidade com o seu Pai. Filhos que sabem que não serão rejeitados, que não serão condenados, que não serão execrados em praça pública. Filhos que são recebidos, filhos que mesmo diante do lamaçal do pecado, o Pai vai e nos lava, o Pai vai e nos limpa, nos restaura, nos cura e nos faz assentar juntamente com Ele. Nós queremos dar a Ti, Papai, total liberdade em nosso meio nesta manhã. Vem, fale ao nosso coração, trate com o nosso ego, com o nosso caráter, nos restaura, nos limpa, nos conforme a imagem do Teu Filho amado Cristo Jesus, nos molde. Queremos parecer com o nosso filho mais velho. Então Espírito Santo, venha com aquele Teu agir personalizado em cada vida, em cada coração nesta manhã. Não queremos sair daqui sem receber do Senhor uma palavra rema, sem receber do Senhor uma palavra transformadora, porque nós sabemos, ó Pai, que nós não seremos abençoados, porque a Tua palavra diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, não que vai nos abençoar, mas que já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então nós não viemos aqui para receber, nós viemos aqui para dar, para oferecer o melhor do nosso culto, o melhor da nossa adoração, o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Quantos aqui estão preparados para experimentar da graça de Deus nessa noite? A palavra do Senhor diz em Efésios que nós somos salvos pela graça, e isso não é algo que vem de nós, é dom de Deus. Então que nessa noite nós possamos nos apropriar dessa graça, reconhecendo os feitos do Senhor pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Vamos declarar nessa noite que Ele é digno de todo louvor, honra e glória, em nome de Jesus. Digno é o Cordeiro de Deus,
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, declare. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, maravilhosa graça, seu infinito amor. Aleluia! Agita no louvor, honra e glória, Senhor. Ele venceu a nossa morte para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, levantando um trono de louvor e adoração a Ele. Se você crê assim, aplauda, Senhor. Aleluia! 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 Vamos continuar adorando a Ele, porque somos livres, temos liberdade na casa dEle. Aleluia! Nós te adoramos, Senhor. Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou.
Eu sou filho de Deus. Declare. Eu sou filho. Tome posse dessa verdade. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aplauda Ele. Aleluia. Aleluia. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Eis-me, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua vontade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Eis-me, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua vontade liberta. Está libertando cadeias essa manhã. Pode declarar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, dizer que te amo, dizer te preciso, Deus. Se derrame na presença dele. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Tu és formoso, Pai. Tu és formoso, Senhor. Você pode fechar os teus olhos e entregar o teu melhor nesta manhã.
Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós nos derramamos a Ti. Nós entregamos os nossos corações a Ti, ó Pai. Só Tu és digno. Só Tu és grande. Aleluia. Te adoramos. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu. Nos rendemos aqui diante do Todo-Poderoso. Emmanuel, Deus conosco está. Deus conosco está. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue. Seja bendito. Só Ele é digno. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu. Nos rendemos aqui diante do Todo-Poderoso. Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco está. Ele jamais nos abandona. Deus conosco está. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue. Seja bendito. Só Ele é digno. Só o Senhor é digno. Bendito é o teu nome. Bendito, santo, adorado, adorado entre as nações. Adorado entre as nações é o Senhor dos exércitos. É o Senhor. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo. Só Ele é santo. O amamos, pois primeiro Ele nos amou. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Os
Só Ele é de Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue, seja bendito. Só Ele é digno. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue, seja bendito. Só Ele é digno. Quem será capaz? Quem será capaz de desatar os selos? Quem será capaz de desatar os selos? Não existia ninguém capaz. Mas esse Cordeiro, o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu a morte, o Todo-Poderoso, desatou os selos. Ele é poderoso. Não há outro. Você tem essa convicção no seu coração que não há outro, não há um Deus igual ao nosso Deus, ao nosso Jesus Messias. Nós te adoramos. A tua igreja te exalta, a tua igreja te louva. Entoa louvores ao teu nome. Se derrame a Ele. Se derrame. Entregue o teu coração. Tudo que Ele quer é o teu coração. O coração dos teus filhos. Aleluia. Nos derramamos a Ti. Nos entregamos o mais profundo do nosso ser. Nós não merecemos, Pai. Quem somos nós? Somos tão humanos, tão falhos. Mas o Senhor entregou o Seu Filho a nós. Derramou o Teu sangue. Lavou as nossas vestes. Limpou nossos pecados. Hoje você é um santo do Senhor. Ele nos chama santo. Santo, santo, santo. Somos santos. Mas eu sou pecador. Sabe como Deus te chama? Você é santo meu. Você é amado meu. Você é amado.
condições. Eu olho o teu coração. Eu olho o entregar o teu coração. Pois eu recebo o teu louvor. Eu recebo a tua oração, meu filho. Eu recebo a tua adoração, meu filho. Entregue a Ele. Entregue a Ele. Declare Jesus. Aleluia. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Somente Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Nós nos alegramos por estar aqui nesta manhã. É a Tua igreja na Tua presença, te entregando todo louvor, toda honra e glória hoje e todo sempre. Muito bom dia, podemos assentar, aplauda Jesus. Que as nossas palmas possam louvar ao Senhor. Que alegria em ter você aqui mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão bem? Diga, eu melhoro a cada dia, pela fé em nome de Jesus. Sabe o que acontece? Tem gente que fala, a coisa está piorando. Ou seja, crente é assim, falou vira profecia. Tem que tomar muito cuidado. Então a coisa está melhorando, nem que seja por fé, dia a dia. Diga, o Senhor é bom. E grande a sua misericórdia para comigo. Glória a Deus. Estou muito feliz em vê-los. Está ali o presbítero Luiz Alberto, futuro pastor. Tudo bem? É Valéria, né? Glória a Deus. Gostaria de deixar aqui as nossas condolências à pastora Márcia, por conta do falecimento do irmão do seu marido, seu cunhado, né? Infelizmente, ele partiu e vai deixar saudades, uma pessoa muito querida. Fica aqui então o nosso carinho a toda a família e que o Senhor possa consolar o coraçãozinho de todos vocês. Quem está aqui hoje pela primeira vez, para eu conhecer? Primeira vez. Como é teu nome? Débora. Tudo bem, Débora? Seja muito bem-vinda, tá bom? Enfim, estou feliz de vê-los, cada um de vocês, lá atrás. Tudo bem? Tudo certo? Que bom, Deus abençoe vocês também. Aleluia. Glória a Deus. Também muito bom dia a vocês todos que estão em casa, em Bragança Paulista, região, estado, Brasil, mundo. Eu gostaria muito que vocês pudessem dizer da onde estão nos assistindo, cultuando conosco nesta manhã, tá bem? Se tiver algum pedido de oração, eu gostaria que você fizesse. Eu gostaria também que você pudesse nos dar um feedback a respeito de como está chegando a nossa transmissão. Eu não sei se corrigiram já essa questão do atraso. Nós precisamos do canal do streaming, que é um canal especial. Nesse canal nós conseguimos trabalhar essa questão do delay. Está simples de resolver ali, mas tem que ser este canal específico, como eu mandei para vocês o vídeo, tá bom? E o som também, pelo que eu vi, está faltando um canal, não é? Dá para se ouvir, tá legal, mas nós precisamos dos dois canais. Enfim, tá tranquilo, Flávio?
Belezinha. Não, tá tranquilo. Tá bom? Uma outra coisa, esta semana foi uma semana assim, muito corrida, mas por outro lado eu quero dizer que foi uma semana muito abençoada, porque Deus é fiel. Diga comigo aí, Deus é fiel. Diga, ai de mim se Ele não fosse. Porque quando a gente olha para nós, é engraçado isso. Tem gente que cola no carro, né? Deus é fiel. Cola lá na geladeira, Deus é fiel. Cola lá no vidro da janela, Deus é fiel. A questão não é se Deus é fiel. A questão é se você tem sido fiel. Como que você responde à fidelidade de Deus? Com fidelidade. Você não pode, de repente, esperar que só Deus seja fiel e você infiel. Então isso é muito sério. Procure ser fiel àquilo que Deus tem oferecido a você. E essa fidelidade está muito ligado à aliança. Quando você tem uma aliança com Deus, você agradece, tem um espírito grato, gratidão, e também reconhece. Então, nós temos vivido debaixo deste favor e desta graça. Deus tem sido bom para com a nossa igreja. Irmãos têm contado testemunhos assim maravilhosos, coisas lindas, grandes milagres acontecendo. Por quê? Porque eles estão se dispondo a viver uma vida de compromisso, de aliança, de fidelidade, e Deus tem honrado a sua igreja. Um irmão que é de outro ministério, ele conversou comigo, ele diz assim: pastor, se tem uma coisa que eu não concordo, é com essa coisa de que Deus vai honrar o crente, Deus vai honrar a igreja. Eu falei: irmão, deixa eu te falar uma coisa. A própria Bíblia diz assim: a cada dia de vergonha, dupla honra. Ele ouviu em algum lugar e pensou, e começou a defender essa tese. Não, as igrejas hoje pregam um evangelho onde as pessoas serão honradas no lugar de Deus. Não, nós entendemos que Deus não divide a sua glória com ninguém. Aí eu disse para ele: me explica então essa passagem. A cada dia de vergonha, dupla honra. Está falando de Deus? Não, está falando de mim, está falando de você, está falando da igreja. Então a própria palavra diz que nós seremos honrados por Deus. Por quê? Amados, a melhor honra não é aquela do homem, é quando Deus nos honra através do homem. Porque tem muita coisa que acontece, e acontece de uma forma natural, mas é bom demais a gente receber da parte de Deus o seu favor. Deus usa pessoas para mudar completamente um quadro, a nossa história, o nosso destino. E a Bíblia diz assim também, ó: a quem honra, honra. E Deus tem alegria de ver os seus filhos serem promovidos. Salmo 35, 27, projeta para nós, diz que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. E uma tradução que dizia que Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Cantem, quase caí aqui. Cantem e alegrem-se. Vocês torceram, hein? Já pensou filmar isso? Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Então a minha prosperidade vai glorificar o Senhor. Quando eu sou honrado, esta honra que eu recebi por gratidão e reconhecimento vai honrar a Deus. Tudo que você recebe da parte do Senhor deve honrar a Deus. Você deve glorificar
exaltar e bendizer. Nada do que Deus vai fazer na tua vida é porque você é bom demais, capacitado demais, qualificado demais, habilidoso demais. É Deus quem adestra as suas mãos. É Deus quem te prepara. Amém? No começo do ministério a gente tinha um cântico que a gente cantava assim, acompanhei. É Deus quem nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. É Deus quem nos prepara. É brincadeira, não precisa acompanhar não, coitado. Vai sofrer ali, né? Nós estamos treinando, o Diogo já está bom, não está? É Deus quem nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. Com o escudo da sua vitória. Não lembro o resto. Não é da época de vocês, né? Michele, só para ir da onde você está. A Michele sabe todas, porque ela foi do nosso Ministério de Música, né? Mas enfim, esse cântico fala a respeito disso. É Ele quem nos adestra para a batalha, para a luta, para o combate. A vitória depende muito disso. Sabe por que às vezes você tem derrotas na sua vida? É porque você foi para esta guerra com a armadura de Saul. Lembra que Davi ia enfrentar o gigante? Aí Saul, o rei, falou: menino, você não vai pelado para a batalha não, você não pode ir sem armadura, coloca a minha. Só que, segundo sabemos, Davi era franzininho, cabelinho ruivo, sardas no rosto, e a armadura do rei, obviamente, não serviria para ele, até porque a armadura era feita sob medida. Então, ele não quis aquela armadura. Sabe por quê? Ele não foi enfrentar o gigante sem armadura. A armadura de Davi era invisível. A armadura que foi colocada em Davi não foi colocada pelo rei, foi colocada pelo Senhor. E nós precisamos compreender isso. Para entrarmos numa batalha, que armadura você usa? Que proteção você tem? Porque você pode enfrentar e sair de lá ferido. Então, quando você aprende a confiar em Deus, diga: eu quero e vou desenvolver minha confiança em Deus. Vamos voltar para esse texto aqui para a gente entender, vamos lá. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Vamos parar aí. Você muitas vezes diz: pastor, eu não consigo louvar, porque eu tenho tantos problemas. Pastor, eu não consigo louvar, porque eu estou passando pela prova. Acompanha aí, estou passando pela prova, dando glória a Deus. Então muitas vezes a gente não tem essa percepção. Você não pode cantar, louvar e adorar só porque a coisa está boa. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles estavam pregando o evangelho, levaram uma coça, foram chicoteados, as costas no vivo. O quadro era de febre intensa, tremor, mal-estar, estavam quase desmaiando por conta da tortura. Aí Paulo, na prisão, diz assim: vamos louvar com um cântico, Silas. Silas pode ter pensado, mas não falou. Que enrascada é essa de pregar o evangelho? Nunca apanhei nem da minha mãe, do meu pai. Eu agora estou com as costas na carne viva,
E você agora quer cantar de madrugada? Ô Paulo, fala outra coisa, vai. Diz a Bíblia que quando eles começaram a cantar, o lugar tremeu. As portas daquela cadeia se abriram. E tem uma revelação aí. Deus não abriu só a porta da cadeia onde eles estavam presos. Todos os que estavam presos foram livres. Imagina você quando você começa a louvar e adorar, portas de prisões são abertas. Por isso que quando você louva e adora, não pode ser apenas cantar de qualquer jeito, abrir a boca e babuzear, cantar aquilo que não passa de decoreba. Não, o louvor e adoração tem que fluir do coração, porque é este louvor e adoração que vai trazer libertação, primeiro para você e depois para os outros à sua volta. Então eu sei o que é isso, porque muitas vezes eu passei pelo deserto, pelo estreito e pelo aperto, até hoje. O que eu faço? Eu me tranco e vou louvar, e vou adorar, e eu fico lá por minutos, por horas. Eu já contei isso aqui, vou contar de novo a vocês. No começo do ministério, amados, era assim, algo indescritível, não dá para compartilhar apenas com algumas palavras com vocês, mas a coisa parecia que não acontecia. Por quê? Porque existe, guarda isso, existe sempre uma oposição espiritual. Diga comigo isso. Mais uma vez. One more time. Que frescura, né? Mais uma vez em inglês. Mas você está entendendo isso? Existe sempre. Quando? 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 Isso você precisa entender. Existe sempre uma oposição espiritual. Isso é claro na Bíblia. Então eu entendi isso. Como que eu ultrapassava essa barreira, esse obstáculo, esta muralha? Eu me trancava no nosso primeiro escritório, que era uma casa na Rua do Mercado, em cima das Óticas Califórnia, e dizia: Deus, o ministério não é meu, é teu. O Senhor me chamou. E aquele que chama, cuida. Aquele que chama, supre. Então, eu quero dizer que o que depende de mim é crer. E eu creio. Não sei como é que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Eu acredito na tua palavra. E lá no ministério, nós tínhamos na parede o versículo de Marcos 9:23, coloca aí. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao... O que é que eu estava fazendo? Eu estava firmando a minha fé. Então cada vez que eu ia orar, estava escrito lá: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, Alberto, tudo é possível ao que crê. Então eu dizia: eu creio piamente, eu creio totalmente, eu creio profundamente, eu creio completamente. E quando a gente fala isso, você vai enfrentar duas situações. Por exemplo, primeiro, o diabo está bombardeando a tua mente. É aqui que o diabo fala. A mente é o campo de batalha do crente. Vou repetir. A mente
aqui você vai ter muitos pensamentos que não são seus, embora você pensa que são seus. Você não pode de maneira alguma ceder às mentiras e enganos de Satanás. Você precisa ficar com a verdade. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E isso precisa sair daqui e cair aqui. Aqui é logos, entendimento. Aqui é rema, revelação. Então eu dizia: Deus, eu fui até meu limite. O que eu posso fazer agora é louvar o teu nome. E eu ficava lá: porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aí cantava de novo: porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. E cantava de novo: porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus. E eu cantava 1, 2, 3, 4, 5, 6, até eu dizer para minha alma: aquieta-te. Porque a Bíblia diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe quando você vai saber que Deus é Deus? Quando você se aquietar. Aí você diz: pastor, mas eu brigo muito comigo mesmo, porque eu não consigo ter paz. E se eu dissesse para você que você já tem, só que você não sabe? Você tem Jesus no coração? Posso ouvir um amém? Quem tem Jesus no coração, já tem essa paz. Jesus disse: eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá, porque o mundo não tem esta paz para entregar a vocês. Jesus é o príncipe da paz. Quando você entende isso, você vai dizer: aquieta-te. Não estejais preocupados, perturbados, solícitos com coisa alguma, diz o Senhor. Quando a gente fica preocupado, ansioso, perturbado, solícito, nós pecamos. Por quê? Se temos alguém que cuida de nós, devemos confiar que Ele fará o que precisa ser feito. E a Bíblia diz que Deus não é homem que minta e nem se arrependa. A Bíblia nos ensina que a palavra cumpre o propósito para o qual ela foi liberada. Passarão os céus e a terra, mas esta palavra não passará, porque Deus é fiel. Embora sejamos infiéis, diz Paulo a Timóteo, ele não pode negar a si mesmo, porque ele é fiel. E você precisa sair daqui hoje com uma mentalidade mudada. Você precisa entender que existe uma oposição espiritual.
Você precisa entender que a tua armadura é espiritual. Você precisa entender que certas setas que o inimigo atira contra você não pode te atingir. Você precisa compreender que a capacidade, qualificação, habilitação não depende só de você, depende do Senhor. Tem muita coisa que você vai receber por conta da tua iniciativa própria, porque só tem poder quem age. Agora, por outro lado, muita coisa só pode ser gerada através da oração e através da semeadura do seu dízimo, da sua oferta plantada no reino de Deus. Tem gente que está orando há muito tempo por certas coisas e parece que tudo está amarrado. Por conta do quê? Tem algum princípio que você não está cumprindo. Você precisa entender isso. O Espírito Santo, ele quer te levar a entender a palavra na profundidade. Aquele que é raso entra na igreja, sai da igreja. Entra o coralzinho, senta o coralzinho, levanta o coralzinho, canta o coralzinho, vai o coralzinho. É uma piada interna com o Luiz Alberto essa. Então, imagina só, preste atenção, você tem tudo para romper. Por que você não rompe? Deus é com você. Por que a coisa não acontece? Porque você tem que ter mais determinação, perseverança, dar continuidade àquilo que você tem aprendido. Porque palavra é assim, você ouve, mas precisa colocar em prática. Não pode ser só teoria. Tiago 1:22. Olha o que é que diz. Olha o que é que diz. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, e sede praticantes da palavra, e não apenas espectadores. Aí eu vou na igreja, eu assisto o culto. Não, eu sou participante ativo do culto da minha igreja. Você tem que estar inserido dentro do culto. Você precisa fazer parte do culto. O culto não existe se você não estiver aqui com este entendimento. Quem é que Deus vai abençoar? Aqueles que são dele, aqueles que adoram a Deus. E isso é culto. E culto não acontece só dentro da igreja. Culto vai acontecer principalmente fora da igreja. Quem é você lá fora durante a semana? Então você precisa aprender lições práticas para que você possa, em nome de Jesus, ter uma semana abençoada. Aí você vai lembrar: peraí, o pastor ensinou esta semana que existe uma oposição espiritual. Então, se essa oposição é espiritual, eu, como sou um ser espiritual, entenda aí, ó, Deus é espírito. O que importa é que aqueles que o adorem em... Por que eu adoro em espírito? Porque eu também sou espiritual. Existe o reino mineral. Eu não posso me comunicar com o reino mineral, porque eu não sou do reino mineral. Existe o reino vegetal. Eu não sou do reino vegetal. Existe o reino animal, e nós aprendemos que somos do reino animal, mas nós somos do reino espiritual. Diz a palavra que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aonde? No Espírito. A Bíblia diz que Deus é o Pai dos Espíritos. Deus é o nosso Pai. Quando você começa a entender, então existe uma oposição e existe uma unção sobre a minha vida. O que é unção? Quando eu falar unção, a igreja precisa entender. Unção é a capacidade ou poder sobrenatural que Deus nos dá para podermos agir. Então há uma diferença de você tentar na sua própria força, no seu braço de carne, mas existe uma diferença de você ir em nome do Senhor. Existe uma diferença entre você dizer: Senhor, vai na minha frente, abre caminho, aplana, Senhor, os meus caminhos.
Deus quer mudar você, para depois mudar as coisas à sua volta. Primeiro é com você o negócio. Permita que Deus possa transformar você num discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus? É quem ouve e pratica. Aquele que ouve e não pratica não é discípulo. Ele é ouvinte, ele é espectador, ele só assiste. Mas o discípulo, ele diz: eu quero ser como Jesus. Jesus nunca reclamou na sua vida de uma necessidade. Ele operava no sobrenatural de Deus. Preste atenção. Tem coisas na sua vida que você precisa fazer assim: Senhor, eu quero operar no teu sobrenatural. Vou repetir: Deus, eu quero operar no teu sobrenatural. Eu vou repetir: Deus, eu quero operar no teu sobrenatural. Espírito Santo me capacita a entender a vontade de Deus nesta situação. Amém? Você precisa ter este entendimento. Você vai vencer guerras que nunca pensou que venceria. Até então você tem perdido muitas guerras. Você está abatido, você está ferido. E numa guerra, muitos saem mutilados, amputados, aleijados, feridos terrivelmente. Mas quando você coloca essa armadura invisível de Deus, que é: eu confio em ti, eu vou não na minha fé, mas na tua fé, eu rompo. Esse ano é para nós o ano da decisão. Eu decidi romper. Você não pode, no ano de 2022, viver como viveu até hoje. Sabe, daquele jeito, tal e qual, qualquer paixão me diverte, tudo bem, eu aceito. Teve um crente que veio falar comigo: pastor, é karma. Eu falei: querido, a única coisa que cabe dentro disso que você falou é quando Deus fala: meu filho, não tenha pressa, tenha karma. Mas a karma espírita não se aplica na realidade bíblica. Ou seja, existe uma sina sobre a tua vida que você nem sabe o que é, e você tem que pagar esse preço. A Bíblia diz que tudo se fez de novo. Tudo se fez novo. Esse ano é o ano do novo para você. Teu casamento pode mudar, ele não vai acabar. Deus pode restaurar. Ai, pastor, eu não tenho mais amor no meu coração. É mentira do diabo. Você foi apaixonado lá atrás, fazia loucuras de amor, era romântico, era delicado, era um gentleman. Do mesmo jeito a mulher: pastor, eu não sinto mais nada pelo meu marido. Diabo, você que quer se infiltrar no meu casamento para destruí-lo, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Eu profetizo que o meu marido é um homem de Deus, que a minha esposa é uma mulher de Deus, e que eu não vou permitir que mentiras e enganos de Satanás possam permear a minha mente e enganar meu coração. Eu não aceito a queda, porque esse é o objetivo do diabo. O tempo todo ele está orquestrando alguma coisa para te impedir de não glorificar o nome do Senhor. Cantem e alegrem-se. Mais uma vez: cantem e alegrem-se. De Salmos 35 e 27. Os que amam a minha palavra. Onde conhecemos a justiça de Deus? Na sua palavra.
Então se eu olho para a palavra, não me importa se tudo me vai bem ou se vai mal, se hoje eu conquistei ou se perdi, porque muitas vezes precisamos perder para aprender. Muitas vezes uma vitória nos faz mal, mas a derrota nos faz bem, porque ela nos trata, porque ela nos põe não de pé, mas nos coloca de joelhos, porque ela nos aproxima de Deus. Quando é que você se torna mais crente? Quando a coisa funila, quando a coisa piora, quando a coisa raspa, quando a coisa complica, quando a coisa está difícil. E Deus muitas vezes permite espinho no ninho. Você não está orando, não está jejuando, não está buscando Deus na palavra, você parou de ir na igreja. Você era um servo atuante e agora você não está mais ativo. Você que tem um chamado lindo de Deus para a sua vida. Então há necessidade de você se posicionar. E tudo que Deus faz é nos chamar para estar mais perto dEle. Pastor, eu quero entender o propósito de Deus. Então você precisa se aproximar dEle, andar com Ele, para poder ouvir e discernir a sua voz. A palavra diz em João 10 que a sua ovelha discerne a sua voz. Você precisa saber quando o diabo fala. O diabo diz: você não vai conseguir, não vai dar, esquece. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. As ovelhas só obedecem à voz do seu pastor. O diabo fala o tempo todo que você é um derrotado, um fracassado, um frustrado, um desiludido, que a tua família está perdida, que não tem mais jeito, que o casamento acabou, que você não vai prosperar. Diga: eu vou viver uma outra realidade. Diga: eu vou viver uma outra realidade. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam de vez em quando passarem por um problema, ou se lembrarem. É isso que diz aí? Digam sempre, continuamente. Aqui existe um princípio, diga comigo: o princípio da continuidade. Olha, tudo que Deus vai fazer na tua vida, Ele faz através deste princípio, o princípio da continuidade. O problema do crente é que o crente interrompe o processo. Olha na medicina como é que funciona. A pessoa está doente, passa por uma consulta, o médico prescreve uma medicação. Esta medicação, ele tem que cumprir na risca, à risca. Ele não pode, por exemplo, tomar 1, 2 comprimidos, achar que já está legal e interromper o tratamento. Se ele prescreveu um tratamento para 7 dias, são 7 dias. Para um mês é para um mês. Continuidade. Se você for trabalhar apenas 3 dias no mês, e no dia de pagamento for lá para receber, você vai receber 30 dias? Continuidade. Tudo que a gente faz aí fora, a gente faz inconscientemente, obedecendo o princípio da continuidade. Na fé, do mesmo jeito, eu tenho que ter continuidade na oração, continuidade numa vida de busca, continuidade na minha vida de consagração, jejum e oração, oração e jejum, consagração, leitura da palavra. Não tem como você romper se você não lê o manual. Quando você compra uma TV nova, você não sabe mexer nela, sabe? Por quê? A tecnologia está avançada. O que você faz? Vai lá no manual, não é? Pega lá o manual, lê o manual, não é? Vai estudar o manual,
Aonde é que liga, aonde é que desliga? Por que serve esse botãozinho? Como é que eu regulo? Porque a gente não sabe nada. Comprou lá uma máquina de lavar. A tua era de 1900 Guaraná com rolha. 1900 parede desbotada. 1900 biquíni de bolinha amarelinha. Agora é diferente, ué. Você fala com a máquina, você chega assim e diz assim: bom dia, máquina de lavar. Bom dia. Eu quero lavar roupa. Pois não, estou abrindo a tampa. Que tipo de roupa você quer lavar? Algodão e poliéster. É de uma cor só? Não, são várias cores. Por favor, coloque apenas cores claras. Não esqueça, coloque o, como é que chama? O amaciante no reservatório. Coloque o pó, tem que ser especial, a máquina fala. Não ponha qualquer um, o do 1,99 eu não quero. Eu queimo. Não, sim, você foi muito cara. Tá bom, máquina, que mais? Tá bom. Período de enxágue, período do quê? De lavagem, período de centrifugação, enfim. Aí você fecha a máquina, você programa ela, convertida, ela diz: a paz do Senhor. Você diz: a paz do Senhor, bom trabalho. E assim funciona. Está entendendo? A coisa mudou, é claro que não existe uma máquina dessa, mas eu acho que vai existir um dia. Não é? Eu sou da época que eu assistia a família Jackson. Aí aparecia lá, né, os carrinhos voando, toda aquela tecnologia, todo mundo conectado naquilo que a gente nem imaginava que seria a internet, uma coisa assim fantástica. Hoje a gente está vendo isso, gente. A coisa mudou de tal jeito. Então você precisa ler o manual. E o nosso manual é a Bíblia. Gente, espera aí, quem eu sou? Como que eu funciono? Por que eu preciso de Deus, o meu Criador? Porque Ele sabe de todas as coisas. Quando eu dou algum defeito, Ele sabe exatamente aonde arrumar. Eu tinha um carro que ele dava uns problemas, e eu levava numas oficinas e ninguém dava jeito. Aí um dia um camarada disse assim: pastor, o senhor precisa levar este carro aonde tem uma maquininha. Esta maquininha é plugada aqui e tal, e diz aonde está o problema do carro. Eu falei: é mesmo? Aí levei lá, o cara plugou lá: ó, o problema do seu carro está em tal peça, existe aqui algo é uma manutenção, vai precisar ser substituída essa peça. Trocou a peça, acabou o problema. Com Deus é do mesmo jeito. Você fica aí indo de oficina em oficina, gastando dinheiro, não resolve. Eles trabalham por eliminação. Eu acho que o problema do teu carro é isso. Achar é a mãe de todos os erros. Você acha? Aí ele faz, troca, paga caro e não é o problema, continua do mesmo jeito. Ah, não é esse problema? Então deve ser outro. A gente vai procurar e vamos tentar achar. Maligno. E o diabo, ele rouba a oferta que era para você dar para Deus, hein? Não é? E vai dinheiro aqui, vai dinheiro ali, e você não espera, é algo que vem de surpresa, pega você de sobressalto, aí você gasta um dinheirão, você fala: meu Deus do céu, aquilo que eu não dou para Deus, eu dou para o mecânico, eu dou para o funileiro, eu dou para o pintor, sabe? Teve um irmão que falou: pastor, está queimando tudo em casa. O que será que acontece? Eu falei: deve ser algum problema elétrico. Eu falei: não pode ser, porque a gente refez a ligação recentemente, trocamos tudo. O senhor não pode fazer uma oração aí para, né, parar essa queimadeira lá em casa? Aí eu fui orar, falei: irmão, o Espírito Santo falou no meu coração que tem um espírito que chama devorador. Ele está devorando aquilo que é para Deus, hein? Você está dizimando?
Eu dizimava assim, 1980, mas de vez em quando eu dou uma pratinha de oferta. Coloca no papel quanto você está perdendo de dinheiro. Aí você fala assim, gente, eu vou fazer um voto com Deus. Isso aqui que eu estou perdendo, naquilo que está me dando prejuízo, eu quero fazer um voto. Senhor, eu quero sair desse prejuízo. Gente, eu fiz um voto com Deus, eu e Deus. Falei, Deus, eu não quero nem levar multa. Eu não quero nem pagar cheque especial, encargo, multa. Eu preciso sair disso. Isso é maldição. Pô, não, quero andar na bênção. É aquilo que acontece e vem de onde você não espera. Você fala, peraí, opa, onde é que estão as brechas? Eu vou começar a fechar, para isso não acontecer. Ah, não, mas é normal. Não, não é normal não. Tem um irmão aqui na igreja, que ele levou quase 10 multas no mesmo semáforo. Aí ele falou, pastor, isso é espiritual. Eu falei, não, é burrice mesmo. 10 no mesmo sinal, quase 10. É só a graça, não é? Mas onde que a gente se encaixa nisso? A nossa vida com Deus deve ser ativa. Cantem e alegrem-se. Isso significa que a nossa vida é ativa. Todo dia eu vou fazer isso. Em vez de você acordar e dizer segunda-feira, meu Deus do céu, que complicado, vai ser difícil, essa semana vou me arrastar, e tem conta para pagar, e eu não tenho dinheiro, meu Pai, misericórdia. Esta declaração permite que o diabo haja na tua semana. Agora quando você diz assim, cantem e alegrem-se, os que amam a minha justiça. Então eu tenho motivo para ficar preocupado, ansioso, perturbado, solícito, triste. Mas eu vou dizer assim, eu preciso me alegrar. Você se condiciona a se alegrar. Às vezes eu estou atravessando uma situação difícil. Todo mundo que convive comigo me vê botando um sorriso no rosto. Porque esse sorriso quer dizer o seguinte, diabo, eu creio, por isso eu sorrio. Esse meu sorriso glorifica ao Senhor. Sabe aquela coisa que, isso que eu estou fazendo, contagia outras pessoas, não contagia? Por exemplo, experimenta fazer isso para alguém. Quando você vai conversar com ela, você sorri. A pessoa automaticamente, inconscientemente vai responder, vai sorrir também. Nem sei do que eu estou sorrindo, mas eu vou sorrir também. Agora, a pior notícia é que isso também contamina. Quando a pessoa está carrancuda, ela acaba fazendo a outra também franzir a testa. Fica carrancuda. Quem murmura, faz o outro murmurar. Eu estava na fila de um banco um dia, aí, deixa eu ver a hora aqui. Eu estava na fila do banco um dia, e tinha uma senhora lá que veio da Europa. E ela estava dizendo, na Europa é tudo muito organizado, não é como no Brasil. Aqui a gente não sabe nem onde uma fila começa e onde a fila termina. É tudo muito devagar no Brasil. E aí as pessoas começaram a conversar com aquela senhora viajada, que aparentemente era endinheirada e importante. Aí eu estava atrás dela, quietinho, não falei nada. Quando ela me virou, ela falou assim, você não concorda comigo, meu jovem? Eu disse, não. Se a Europa é tão boa, por que a senhora está aqui? Ficasse lá. E todo mundo entra nesse coral aí de ficar reclamando. É verdade, cadê outro caixa? Tem um só, anda logo, tenho pressa. Eu falei, minha senhora, eu sei que o sistema muitas vezes é lento, mas a moça pode ter tido uma indisposição, ela precisou sair. Às vezes ela está sem almoçar até agora, às 3 horas da tarde. Mas o banco, é verdade, o banco, a instituição tinha que cuidar melhor dos clientes.
mas a senhora está aqui reclamando, não mudou nada, não apareceu nenhum, nem dois, nem três atendentes a mais ali. Ah, mas eu tenho que extravasar aquilo que eu sinto dentro de mim. Eu falei, nós já estamos vivendo um tempo de tensão aqui. A senhora podia deixar o ambiente mais suave. A senhora podia contar das suas experiências na Europa, como são as suas viagens, o lugar que a senhora conheceu. O tempo ia passar e a gente nem ia notar, e a gente já ia ser atendido. Olha essa. Um prédio enorme foi inaugurado nos Estados Unidos. Um prédio alto, comercial. E um problema estava acontecendo lá muito sério. O elevador demorava para chegar. E as pessoas começaram a reclamar. E esse prédio começou a se desvalorizar. Os empreendedores começaram a procurar outro lugar. Aí o que foi que aconteceu? Contrataram uma empresa profissional para resolver o problema. Aí o camarada foi lá, ele falou, olha, eu vou ter que fazer um estudo minucioso, muito delicado, para resolver essa problemática. E vai demorar. Falou, olha, depende dos nossos analistas, do período de estudo, porque tudo não é assim tão simples de ser resolvido. Você precisa valorizar o que você faz. Está escrito na tua testa com tinta invisível quanto você vale. Você tem que dar valor àquilo que você sabe fazer. Aí diz, depois de 30 dias, nós vamos dar o laudo e resolver o problema. Falou, então tá bom. Aí na hora de apresentar lá o projeto, ele disse, nós colocaremos espelho em tudo. Aí os donos do empreendimento disseram assim, espelho? Colocar espelho em tudo. A pessoa chegava lá, presta atenção o que você faz. Chega lá, arruma a gola, dá uma olhada no visu, não é? Desamassa a roupa, murcha a barriga para ficar mais elegante, é ou não é? Quem é homem dá uma estufada assim no peito, abre a asa para aparecer o João Schwarzenegger, não é? Anda até assim depois que sai do elevador, ó. Peito de pombo. Aí arruma a bolsa, arruma o cabelo, ajeita o cabelinho arrepiado da sobrancelha e vê que está saindo um pelinho fora do nariz para dentro, excomunguento, não é? E enfim, acabou o problema de esperar o elevador descer. Aí na hora de pagar a conta, mas é um absurdo, o senhor só colocou espelho no hall. Ele disse, não, eu resolvi o teu problema. Você vale pelo problema que você resolve. Presta atenção, você está numa empresa, você não está lá para ser mais um problema, para dar problema. Você vale pelos problemas que você resolve. Quais os problemas que você resolve? Praticidade. Viu só como ele valorizou o negócio? Não, faremos um estudo muito sério, meticuloso, profundo. Vai levar 30 dias. É claro que ele sabia já o que fazer. Ele tinha feito isso em outros lugares, mas valorizava. Você às vezes diz assim, esse negócio é fácil de fazer, deixa comigo. Nunca diga que é fácil. Porque você consegue fazer pela experiência que você acumulou. Se ele soubesse fazer, tem gente que às vezes diz assim, esse serviço é muito caro. Uma vez eu ouvi isso de um chaveiro, eu achei muito engraçado. O camarada estava lá 2 horas tentando abrir a porta do carro e não conseguia, porque ele deixou a chave no contato. Aí ele chamou um chaveiro. O chaveiro veio e em 1 minuto abriu o carro. E foi dar o preço, o camarada falou, que roubalheira. 1 minuto você levou para abrir o carro. Ele pegou a chave, jogou dentro, trancou a porta de novo, falou, abre então, tchau.
Camarada vai capinar lá o teu quintal, quanto é? 150. Aí você diz, mas 150 é caro. Capina você. Depois de 3 enxadadas, você vai dizer, pague 200. O sol está muito quente, eu não aguento mais. Ele já está chamando Jesus de Genésio. É assim que funciona. Vai fazer faxina em casa, vai, não aguento, estou descadeirada, estou de idade, não dá mais para subir na escada. Tá bom, mas paga o que a diarista pede. Ah, eu acho caro, então faz você. Cultura da exploração, o que é? Cobrou 150, você fala assim, viu, não dá para deixar por 130? Não, você tem que pagar mais do que você se propôs a pagar, para Deus te abençoar. Essas coisas vão abençoar você. Caso contrário, você vai continuar vivendo do jeito que você vive. Tá bom? Não tá. Então, começa a ouvir essas coisas. Deixa cair. Aí eu falei isso para o irmão um dia. Ela se aventurou a comprar um alicatinho de cutícula, de unha, lixas, lá na Sumirê, resolveu fazer a sua mão. Gente, ela quase amputou os dedos. Era alicate novo. Gente, ela tirava, do mindinho tirava contrafilé, do outro alcatra, do outro fraldinha, do outro picanha. Ela chegou assim, pastor, o senhor falou aí que era para a gente, não é, fazer para economizar. Eu falei, irmã, para com isso, não foi isso que eu disse não. Procura uma profissional igual a Maria que está lá, né? Profissional, procura uma profissional, vale a pena, sabe, negócio bonito, arrumado, pintadinho. Procura uma Carol, que a Carol também é boa. Tem outras irmãs aí que trabalham na área de manicure, pedicure. Teve um irmão que não conseguia nem firmar o pé no chão. Falei, que foi, irmão? Não, resolvi tirar o cantinho da minha unha. Eu falei, por acaso você é podólogo? Não, pastor, mas eu me arrisquei. O dedão dele estava assim, só pus. Eu falei, mal acabado, para de ser miserável. Isso é saúde, você tem que procurar alguém que saiba. Teve uma irmã que foi fazer tintura do cabelo, o cabelo dela ficou verde. Ela falou, não fui na ceia, pastor, meu cabelo ficou verde. Eu entrei na piscina, então eu estou parecendo a incrível Hulk. Eu falei, tem que procurar uma profissional. Então aprenda isso. Tem algumas áreas da vida da gente que dá para você se virar e fazer, mas tem áreas que você tem que procurar um profissional. Teve um irmão que fez um muro, o muro desabou, quase caiu em cima do filho dele, quase matou a criança. Falei, irmão, você vai fazer muro sem alicerce, nego? Para. Não, eu pensei que eu podia economizar. Tem coisa que não dá para economizar. Verdade ou não é? A gente tem que pôr a mão no bolso. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Então preste atenção, olha, só canta e se alegra quem ama a palavra. Porque você sabe que na palavra está a verdade de Deus. Você sabe que na palavra está a promessa que você precisa ouvir. E esta palavra não vai ficar só na promessa, porque fiel é aquele que falou. Eu sei em quem eu tenho crido. Diga, minha bênção está a caminho. Você vai viver outra realidade na tua vida. Diga amém. Estou precisando, urgente. Diga, me socorre, Jesus. A Bíblia diz que o Senhor é o socorro sempre bem presente no momento da minha angústia. Sempre bem presente. Aí você vai orar e você ora em cima desta palavra e você diz assim, Senhor, Tu és o socorro sempre bem presente no momento da minha angústia. O mais importante não é a angústia, é o socorro. E você dá mais valor para a angústia. Deus, eu não quero fazer, eu vou me enforcar no pé de couve. Eu sou mau, Senhor, só não vê. O Senhor não faz nada por mim, Jesus. Socorro. Mais importante não é angústia,
não é o problema, não é a dificuldade, não é a luta. O mais importante é o socorro. O Senhor é o socorro sempre bem presente. Ó a palavra de Deus, ó a promessa de Deus, gente. Sempre bem presente no momento da angústia. Oh, gente, quando eu li isso na Bíblia, eu falei, oh, meu Pai, isso traz tanto conforto no meu coração. O Senhor não sabe, é claro que Ele sabia, eu estou passando pelo vale da sombra da morte. A coisa estava estreita, amados. Mas eu aprendi que Ele é o socorro sempre bem presente no momento da angústia. Quem convive comigo sabe, eu não me descabelo, eu não murmuro, eu não reclamo, eu não choramingo, eu não me lastimo. O tempo todo eu digo assim: Deus é fiel, Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre as suas promessas. Deus cuida de mim, cuida de mim. Dó, dó, menino, dó, sequência de dó aí. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Dá para você entender isso? Porque quando você passa por um problema, o diabo quer dizer assim: Deus não se preocupa com você, Ele te abandonou, Ele te deixou sozinho, Ele não falou o que ia fazer. Por que que não acontece? Aí você canta de repente uma música como essa: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aí você diz: diabo, eu aprendi uma coisa, eu não estou sozinho, eu não estou abandonado, eu não estou largado, eu não estou à mercê da sorte, eu não estou esquecido. Deus cuida de mim. Tudo o que Ele não quer ouvir é isso. Eu aprendi que Deus cuida de mim. Aí você olha à sua volta, está tudo do mesmo jeito ou pior, mas você vai continuar dizendo: isso é fé. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Amém. Embora você não tenha percebido até hoje, Ele sempre cuidou de você. Ele te deu grandes livramentos, Ele já te deu tantas bênçãos, Ele já te deu tantas bênçãos, e você não foi grato, não reconheceu, não valorizou. Se o teu filho não é grato, não reconhece e não valoriza, o que você faz? Deixa de abençoar ele, não é? Tem coisa que acontece na nossa vida espiritual assim também. Mas quando você diz: eu sou grato, reconheço e valorizo, Deus vai te abençoar muito mais. Às vezes você está pregando esperança, vida, fé para alguém, mas a tua condição não é das melhores. Sabe por que você não pode parar?
Porque aquele que prega, crê nessa verdade. E esta verdade que ele está pregando, vai alcançar a sua vida. Teve um irmão que disse: pastor, não estou numa situação financeira confortável, para poder ensinar para os outros prosperidade. Eu falei, chega uma hora na vida da gente, que a gente precisa ensinar o que a Bíblia ensina. Porque a gente muitas vezes ainda não está vivendo naquela situação. Olha o que diz a Bíblia: e emprestarás a muitas gentes, mas tu não tomarás emprestado. De repente ainda ele não está em condição de ter para emprestar para muita gente, e não tomar emprestado, mas a bênção vai chegar na vida dele de tal forma, que um dia ele vai ter para abençoar muitas pessoas, mas ele próprio não vai precisar mais emprestar de ninguém. Então chega uma hora que você vai precisar crer assim. A pessoa está doentada, fala, eu não vou orar por outra porque eu estou doente. Muito pelo contrário, agora que eu vou orar por outras pessoas, porque eu creio nesse Deus que cura, sara, liberta, abençoa. Nada tem que parar você. Todo mundo aqui fala que é crente. Crente é quem acredita. Mas não só quem acredita, é quem vive. Porque a palavra diz que até o diabo acredita. Até ele é crente. Só que ele não pratica. Você precisa praticar. Esse é o segredo. Esse é o mistério. Então a Bíblia diz: entre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o coração. Senhor, eu quero colocar essa preocupação, inquietude, solicitude, ansiedade aos pés de Jesus. A Bíblia diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando eu pego alguma coisa e lanço, aquilo não está mais na minha mão, eu entreguei para o Senhor. O problema da igreja é que a igreja entrega segurando. Deus puxa de lá, você puxa de cá e o milagre não acontece. Você precisa ter esta fé. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu gostaria que você começasse a observar Deus nas pequenas coisas, porque quando você consegue isso, você está se preparando para grandes coisas. Muita coisa depende de nós, não depende? Marcos 9:23 diz assim: se tu podes crer, quer dizer, depende de mim. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então eu preciso trabalhar minha fé. O que é fé? Conhecimento da palavra de Deus. Eu preciso saber o que Deus fala na palavra. Teve um crente que saiu da igreja e ele foi assaltado. O ladrão chegou para ele e disse assim: dá a carteira, dá o celular, essa cinta aí é de couro? Sim, senhor. Dá a cinta. Tira a camisa, tira a calça, tira o sapato. Camarada só de meia e cueca. Você é crente? Porque ele estava com a Bíblia. Se é crente, sou. Fala 5 versículos para mim. Se você falar 5 versículos, eu deixo você embora e devolvo tudo. Aí o testemunho do irmão na igreja foi o seguinte: amados, o ladrão disse para eu falar 5 versículos, e eu sabia só uns 2 ou 3. Então meu conselho para a congregação é: se vocês encontrar com esse ladrão, saiba pelo menos 5 versículos. Aí ele devolve tudo. O crente não conhece Deus de verdade.
Se você conhecesse Deus no teu coração, você tinha paz, tranquilidade, equilíbrio, controle, domínio próprio. Você sabia que você é propriedade do Deus vivo? Olha só. Você tem um carro. O carro está no teu nome. Legalmente o carro é seu. É sua propriedade. Ninguém pode dizer que esse carro pertence a ele. Por quê? Porque você é o proprietário legítimo. Deus é o teu proprietário legítimo. É o teu dono. Jesus morreu na cruz, ali ele pagou o preço, e você disse: eu aceito esse sacrifício. Logo, agora você tem um outro Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Agora você tem outro proprietário, outro dono, ele te comprou. Antes você estava debaixo da influência de Satanás. A Bíblia chama filhos da desobediência, filhos do diabo, rebeldes. Mas nós fomos transferidos das trevas para o reino da luz do seu tão grande amor. Essa palavra tem que trazer conforto no teu coração. Esta palavra tem que trazer consolo no teu coração. Esta palavra tem que tirar você hoje daqui com a mesma fé que fez com que Pedro pegasse o barquinho dele, depois de Jesus usar para pregar, e ir para o mar, dizendo: Senhor Jesus, agora eu vou jogar as minhas redes sobre a tua palavra. O Senhor que me diz: vou pescar onde? Vou pescar de que jeito? Porque ele podia dizer: está fora de hora, os peixes não estão mais na superfície, eles se esconderam. Mas foi o próprio Senhor que escondeu de propósito aquele cardume. Pedro não pegou nada, porque Deus tinha um propósito. Então entenda, tem coisa na tua vida que não aconteceu ainda, mas vai acontecer, e a bênção será muito maior do que você pensa, imagina, deseja e ora, porque Ele cuida de você. Em momento nenhum deixe esta dúvida, incredulidade e descrença invadir teu coração. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, eu estou amparado, eu estou debaixo das suas asas. Ele quem coloca alimento na minha mesa. Pode ser arroz, gente, com tomate, óleo e sal. Este é o teu banquete de hoje. Na presença de Deus, tudo que nós comemos é banquete. Agradeça. Amanhã pode ser um feijão, arroz e a salada de tomate. Outro dia vai ser arroz, feijão, salada de tomate e um ovo, um disco voador, né? Um disco voador, um zoiudo, um CD. Mas no outro dia, amados, pode ser arroz, feijão, saladinha de tomate, alface, cebola, agora tem azeite, aleluia, salzinho, limão, glória a Deus, o ovinho, um bifinho. Pastor, está tão caro, a gente só come carne quando morde a língua. Ô irmão, vai nessa fé, aprenda a confiar, aprenda a crer. Então nada pode roubar de você essa paz, porque nada pode roubar de você Jesus, nada pode roubar de você o príncipe da paz, nada pode tirar você do centro da vontade perfeita de Deus. E você vai se colocar numa posição de filho. Diga: eu sou filho.
Quem é mulher, diga: eu sou filha. Amém? Ministério de Música pode subir aqui, rapidinho, para a gente cantar Deus Cuida de Mim. Tem uma criança, né, para a gente apresentar hoje, tem ou não? Aí à noite, eu estou com ele aqui, eu ia apresentar agora. Cadê criança? Não estou vendo neném nenhum aí. Eu falei, ué, acho que cresceu já, né? Vamos cantar essa música de novo. Aleluia. Vamos ficar de pé só um pouquinho para espantar o sono. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Pai, neste momento nós queremos orar pela Maria Alice, que nasceu há 3 dias e está na UTI por conta de uma bactéria. Nós sabemos que Tu tens poder de curar agora a Maria Alice. O Senhor tem poder de colocar fé no coração da mamãe e do papai, para que eles possam ver este milagre. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos toda e qualquer malignidade, profetizamos: ser curada, ser sarada, ser liberta, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque Tu sempre nos ouve, em nome de Jesus. Também quero orar agora, neste momento, por todos aqueles que estão adoentados, aqueles que foram acometidos pela gripe, pelo Covid. Senhor, em nome de Jesus, cuida de cada um, ampara cada um, protege cada um. Repreendemos todo o espírito de morte e profetizamos vida, cura, sara e liberta cada irmão, cada irmã. Formamos neste momento uma grande corrente de fé e pedimos que o Senhor possa abençoar todos aqueles que apresentam neste momento a sua oração, o seu pedido, a sua súplica, o seu clamor. Opera, Pai, abençoe, Senhor, a vida desta pessoa, a vida daquele pelo qual estamos intercedendo, pedindo. Libera um milagre, em nome de Jesus. A igreja pode sentar um instante. Eu queria dizer para vocês que, graças a Deus, no dia 10, mais uma vez, nós saldamos todos os nossos compromissos. Pagamos mais uma vez em dia o aluguel do nosso prédio, que não é barato, 23 qualquer coisa, não é? Quase 24, graças a Deus pago, os funcionários todos pagos, todas as outras contas pagas. Deus é fiel. Mas eu quero agradecer muito a cada irmão, a cada irmã que é dizimista nesta casa, que é ofertante, que semeia, aqueles que ouviram da minha parte um pedido para uma semente extra. Nós juntamos as nossas forças, como sempre a gente faz, pisamos na cabeça do diabo e glorificamos o nome do Senhor, porque essa obra não é nossa, essa obra é dele.
Amém? E Ele tem nos abençoado para poder suprir, abençoar, prover, manter esta igreja de portas abertas em nome de Jesus. A Ele todo louvor, toda honra e glória. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia. Separa o teu dízimo, separa a tua oferta, separa a tua semente, separa algo especial hoje. Eu gostaria que você entregasse hoje uma oferta, que seja a oferta da liberação para a sua vida. Algo que talvez esteja amarrado, algo que está atravancado, bloqueado. Eu gostaria que você fizesse uma oferta especial, consagrasse algo a Deus, porque as orações que fazemos acompanhadas de jejum e com uma atitude de fé, tem poder de liberação. Amém? O nosso Pix está em tela, 01014-097/1000 ao contrário, -54, em nome da Igreja da Fé Cristã. Esta é a nossa chave Pix, tá? Você pode fazer também o seu depósito, transferência, ou entregar na administração durante a semana. Se você preferir, pode pegar agora um envelope, entregar, ou usar a maquininha de cartão. Deus abençoe. Ao ofertar seu próprio corpo, me santificou, um sacrifício que a muitos aperfeiçoou. Nada que eu possa dar a ti cobre o teu favor, mas aceite o que te oferto por amor. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado. Eu gostaria que vocês cantassem esse refrão mais uma vez. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. Aumenta só um pouquinho o microfone da Cíntia, um pouquinho do Anderson, só para a gente dar uma equilibrada aqui, só um pouquinho, para a gente dar uma equalizada, que eu quero pegar essas vozes que a gente está abrindo. Vamos fazer o refrão mais uma vez. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me
Né, Alice? E você também. Está indo bem, obrigado. Né? Não é fácil, né? Não pensa que é fácil, não é. Glória a Deus. Vamos estender as mãos para cá. Diga assim: Deus, nós liberamos a nossa oração em favor de cada dizimista e ofertante deste ministério. Nós regamos neste momento as sementes plantadas no teu altar e pedimos a tua bênção sobre cada irmão e irmã. Abençoe os que estão desempregados, aqueles que estão à espera de uma oportunidade. Abre, Senhor, uma porta excelente que ninguém pode fechar. Libera, Senhor, por esses dias, uma bênção especial sobre a vida desta pessoa. Abençoe também aqueles que estão endividados, como os 400 que procuraram Davi. Faça deles irmãos de posse, de propriedade, abençoados, para que eles possam abençoar a tua obra. Abençoe aqueles que trabalham, que têm carteira assinada, aumenta o salário, promove, que sejam reconhecidos em registro, em carteira. Abençoe aqueles que têm um contrato de trabalho. Abençoe os profissionais liberais, empresários, pequenos empreendedores. Abençoe os comerciantes, aqueles que têm um negócio próprio, que são autônomos. Abençoe os que dizimaram, ofertaram, semearam, contribuíram, os que puderam, os que não puderam e os que não quiseram. Que o teu amor seja tão grande, a ponto da tua bênção ser tão grande na nossa vida, a ponto de nos constranger, de não cuidarmos da tua casa. Em nome de Jesus, está abençoado, graças a Deus. Amém? Juntos vamos fazer o decreto de 2022. Diz assim: sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo à santificação pela palavra. Por isso, buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dá direção rumo à vitória. Pai, neste momento nós queremos abençoar cada projeto de vida depositado sobre este altar. Aquele que ainda não fez, Senhor, o seu projeto de vida, que possam fazer e colocar, depositar sobre o teu altar. Abençoe a vida pessoal, sentimental, emocional, afetiva, profissional, espiritual, a saúde. Protege, guarda e livra de toda malignidade. Obrigado, Senhor, porque Tu és Deus na vida de cada um destes irmãos queridos, em nome de Jesus. Chegou ao final. Vocês não assistiram a Jô Soares, não?
É muito espontâneo isso, né? Chegamos ao final de mais um culto. Beijo do quase gordo. Que vocês possam ter um ótimo domingo, junto da família. Que a semana se inicie debaixo de muita graça e favor de Deus. E que esta semana seja uma semana de grandes vitórias. Em nome de Jesus. Luiz, nos veremos na Sala Branca, em nome de Jesus. Beijo no coração. Vão na benção. Tchau, tchau. Receber